compromisso com a verdade bíblica. A Hora da Reconciliação. Apresentação: Pastor Luiz Carlos Aparício. Hora da Reconciliação. O programa de hoje vai abordar o tema quando a esperança se renova. E nós vamos utilizar o texto do Evangelho segundo narrativa de Marcos, capítulo 16, versículo 9 até o 14. Repito, Marcos 16, 9 a 14. Diz assim o texto bíblico: Tendo Jesus ressurgido de manhã, cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Partindo ela, anunciou a aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e choravam. Quando ouviram que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Depois disso, Jesus manifestou-se de outra forma a 2 deles, enquanto iam para o campo. Estes voltaram e o anunciaram aos outros. Tampouco acreditaram neles. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, estando eles à mesa, e lançou-lhes em rosto a incredulidade e dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto já ressuscitado. O dicionário tradicional descreve a esperança como um estado de expectativa de um bem que se deseja. Há um ditado popular que fala o seguinte, que a esperança é a última que morre. Se nós formos buscar no texto bíblico, na Bíblia Sagrada, algumas referências sobre esperança, nós vamos observar alguns textos que julgamos bastante interessantes. Entre eles, o do Salmo 39, versículo 7, que diz que a minha esperança é o Senhor. O salmista dizendo que ele tinha uma esperança, e que essa esperança era o Senhor. Ainda procurando o texto bíblico, encontramos o profeta Jeremias acrescentando no texto de Jeremias 17, 7, que feliz é o homem cuja esperança é o Senhor. Estamos nos aproximando de um novo ano e o nosso desejo é de falar um pouco sobre o tema esperança. É possível que você teve muitas expectativas durante o ano que está se findando. E é possível que muitas dessas expectativas se frustraram. Quando isso acontece, acabamos como que perdendo o ânimo e a fé. O texto de Provérbios 13, 12 nos faz um alerta sobre a esperança que julgamos muito interessante e que é a principal razão e motivação para a mensagem do programa de hoje. Diz assim Provérbios 13, 12: A esperança que se adia faz adoecer o coração. Eu repito, a esperança que se adia faz adoecer o coração. Observe neste primeiro momento do programa, o tema da mensagem, quando a esperança se renova. Todas as vezes que nós falamos de renovação, nós estamos falando de que algo perdeu a sua ação original. E quando nós nos frustramos diante de algumas expectativas, ou dessa esperança que não se concretizou, que não se realizou, nós precisamos efetivamente compreender que precisamos dessa ação de renovar,
a ação de tornar a dar vida a essa expectativa e essa esperança que se foi. As pessoas colocam esperança em muitas coisas. Já vimos pelo texto bíblico que a esperança do salmista estava em Deus, estava no Senhor Deus. E que o salmista diz que feliz é o homem cuja esperança está no Senhor Deus. Talvez você não tenha colocado a tua esperança ou a tua expectativa em direção à pessoa correta. Talvez você esteja criando expectativas de muitas coisas, expectativas em cima de pessoas, em cima de amores, em cima de negócios, em cima de fornecedores, em cima de clientes, em cima de parceiros, em cima de colegas, em cima de amigos. E tudo isso é muito normal e tudo isso é muito natural, porque nós que estamos de alguma forma lidando com a vida em todos os sentidos, precisamos e delegamos muito de nossas expectativas à compreensão dos outros, à medida em que as pessoas compreendam aquilo que nós queremos alcançar ou aquilo que nós desejamos. Isto é fundamental para o nosso próprio sucesso. Então, mais do que isso, criar expectativas em cima da própria situação do país, sob o ponto de vista econômico, social, também fazem parte da construção das nossas expectativas. Porém, independente dessas expectativas que nós criamos e que são todas elas legítimas e naturais, fazem parte da nossa vida e não dá para abrir mão delas, porque ninguém vive isoladamente, somos seres sociais. E tudo que construímos e a nossa própria expectativa de vida está também associada a conjecturas econômicas e sociais, está ligado diretamente ao grupo de pessoas que nos rodeia. As expectativas que criamos sobre o ponto de vista familiar depende do cônjuge, depende também da expectativa que temos em relação aos filhos e vice-versa. Então, de alguma maneira, não há como a gente deixar de criar expectativas em cima de coisas que julgamos frágeis. Conjectura econômica, família, pessoas, amigos, colegas, parceiros, circunstâncias da vida, projetos de vida, todos eles são frágeis e todos eles podem produzir isso que acabamos de falar, uma frustração em nós. De alguma forma, várias coisas podem concorrer para que esta frustração efetivamente nos leve a esse estado de falta de confiança e de fé e uma necessidade de renovação da esperança. Esse texto de Provérbios, o último que lemos, Provérbios 13, 12, a esperança que se adia faz adoecer o coração. A Bíblia está nos dizendo que, à medida em que as nossas expectativas se demoram em se realizar, demoram em realizar-se, nós acabamos tendo uma enfermidade de coração, uma enfermidade de alma. E a alma, como sede das emoções, da razão, da vontade, das decisões. Então, nós como seres psicológicos, acabamos então tendo este abatimento por conta dessa expressão utilizada na Bíblia, que é a doença do coração produzida pelo adiamento da esperança que começa a demorar em se concretizar e se realizar. Sabedores que todos nós estamos sujeitos a essa situação que acabamos de falar, é que nós então, movidos pelo Espírito de Deus, vamos falar sobre o tema renovação da esperança. Talvez você esteja num momento em que todos nós, quando chegamos a esta época do ano,
estamos trabalhando para um replanejamento de vida. Isso é normal. Eu costumo dizer que não é errado, biblicamente, a gente planejar a vida. Errado é a gente só fazer isso no final do ano, pensando no ano que vem. É lógico que nós fazemos um planejamento anual, mas a gente sabe que a questão do planejamento ela é muito dinâmica. Nós planejamos, replanejamos, consertamos rumos, mudamos planos de ação, estabelecemos metas de tempo mais estreito ou mais curto para que a gente possa ter uma avaliação melhor das coisas. Porém, se nós estamos efetivamente no momento em que de alguma forma as pessoas estão pensando no ano que está chegando, estão avaliando o ano que está indo embora, estão criando expectativas para o novo ano, nós precisamos ter o cuidado para que esta frustração diante de algumas circunstâncias e situações que levaram esse adoecimento do coração, levar a nós a perdermos a fé e a confiança diante daquilo que vamos projetar como meta, como objetivo para o nosso próximo ano. É óbvio que, como nós já falamos, tudo isso trabalha dentro de um cenário de fragilidade, porém, nós precisamos, movidos pela fé, movidos pela confiança, movidos por uma determinação, movidos por um ânimo que coração doente não pode produzir. O coração, a alma, precisa estar bem para isso. Agora, se temos tido frustrações e dificuldades, precisamos então, como foi a abordagem do texto bíblico, acreditar muito mais do que na conjuntura econômica que o nosso país atravessa, aonde parece que os números são favoráveis para investimentos. Mais do que isso, precisamos acreditar além das fragilidades da nossa área familiar, ainda que julguemos que esteja tudo bem, digamos assim. Precisamos também ir além das nossas projeções que envolvem fornecedor, parceiros, clientes e colaboradores de maneira geral em todos os aspectos da vida e pensarmos em Deus. Precisamos, além da igreja, ter a nossa vida ligada a Deus. Além de pastores, nossas expectativas não podem estar simplesmente em cima de pastores de igreja ou de instituição. A vida como um todo, e é essa a proposta da mensagem de hoje, é que quando todas as outras coisas falham, nós precisamos ter a convicção de que Deus não falha. Quando todas as expectativas e toda a nossa esperança, ela acaba nos levando a uma frustração, precisamos aprender a descansar em Deus e saber que quando o Senhor é a razão da nossa esperança, nós então teremos uma grande possibilidade de sermos mais do que vencedores, como diz o texto bíblico. Quando a Bíblia diz mais do que vencedores, significa dizer que há guerras que nós lutamos. Umas vencemos, outras perdemos. Mas existem guerras até que nós julgamos antecipadamente que não poderíamos ganhar, mas que nós acabamos ganhando. Por quê? Porque alguém lutou por nós, alguém batalhou por nós. É exatamente sobre isso que nós estamos falando. É dessa esperança. Porque há momentos que nós percebemos que não há mais nada o que fazer diante da circunstância que tem se levantado contra nós. Cabe a nós esperarmos em Deus e confiarmos na força que Ele vai transmitir para nós, para que nós então possamos, até sem compreender de onde veio essas forças, continuar caminhando, continuar lutando, continuar confiando, continuar criando expectativas em cima de um bem que se deseja, que é a esperança. Eu quero convidar você para ficar conosco, ouvindo. Os discípulos de Cristo, em grande parte o povo de Israel, haviam criado uma enorme expectativa diante do ministério de Jesus. Seus ensinos, milagres
e sinais apontavam um horizonte melhor para aqueles que o seguiam. Diante do aparente fracasso de Cristo, compreendendo sua prisão, condenação, morte e sepultamento, tudo isso soou como uma lança no coração da multidão de esperançosos. A falsa expectativa do povo, o próprio imediatismo, a sua falta de memória quanto às informações escriturísticas ou da Bíblia Sagrada disponível, que era o Antigo Testamento, lhes traíram a ponto de não perceberem que a maior razão de sua esperança estava por acontecer, e ela seria a ressurreição. Por vezes, nossas limitações impedem de nós olharmos além. A visão curta, o imediatismo, a falta de perseverança pode nos custar uma vida toda de esforço e de trabalho. Fazer uma leitura adequada das coisas que nos acontecem é fundamental para que nós olhemos adiante, olharmos mais à frente e então permanecermos firmes em nossas expectativas. Observe só o que acabamos de citar. Os discípulos e todo o povo de Israel criou, é óbvio, uma grande expectativa em relação a Cristo. Eles criaram até uma expectativa falsa. O próprio Jesus, em várias ocasiões, disse que o reino dele não era deste mundo. O seu reino era de outro mundo. Ele estava se referindo que, neste primeiro momento, Cristo veio anunciar o reino dos céus, o reino de Deus. E que o reino de Deus, nesse primeiro momento, passa por nós colocarmos Cristo como nosso rei sob o ponto de vista espiritual e de nós esperarmos o reino chamado eternidade, o reino dos céus, que é efetivamente uma alusão à eternidade, uma alusão às questões espirituais, uma alusão àquilo que vamos viver depois da morte física, ou depois desta separação da alma e do espírito do corpo, que chamamos biblicamente de morte física. O que está depois desta vida é o que Jesus veio em primeiro momento trazer à humanidade. Mas aquele povo e os seus próprios discípulos, muito presos, muito enraizados aos problemas da vida terrena, aos alvos, ao planejamento, à conquista, aos objetivos da vida cotidiana, não se deram conta de que o Jesus Salvador, que é antes, sobre o ponto de vista escatológico, sobre o ponto de vista de tempo bíblico, ele é antes do que o Jesus Rei, daquele que efetivamente vai reinar com a igreja no milênio, que é uma fase mais à frente de mundo. Eles não perceberam que esse Jesus Salvador, a qual eles tinham abraçado pela fé, ele efetivamente teria que passar por prisão, sofrimento, condenação, morte e sepultamento. Porém, depois de todos esses estágios que parecem aos olhos humanos ser fases de derrotas, fases de perdas, fases de destruição, para Jesus era diferente. A proposta do próprio planejamento de Deus é de que a ressurreição seria a coroa de todo este processo, exatamente para mostrar que quando a morte se apresenta, e ela sendo a maior frustração de todas as expectativas, de toda a esperança do ser humano e da humanidade, Jesus rompia com ela,
mostrando a renovação dessa esperança a partir do advento da ressurreição. A Bíblia mostra aqui então que mesmo que alcancemos estágio tal, assim, baixo, um estágio tal de perda a ponto de nos depararmos com a morte, até para esta situação, os que confiam no Senhor têm a sua renovação de esperança, porque assim como Jesus ressuscitou diante de um estágio, diante de um estado, diante de um momento em que não havia mais possibilidade de se manter uma expectativa de coisas boas, da mesma forma que Jesus triunfou diante da morte, que é o último estágio, digamos assim, de alguém ainda até a beira da morte acreditar que as coisas vão mudar, Jesus foi além disso. Ele enfrentou a morte e no terceiro dia ele ressuscitou, como diz as Escrituras. E toda a Escritura do Antigo Testamento falava sobre isso, de que o Messias passaria por todas essas circunstâncias, mas que no terceiro dia ressuscitaria. O próprio Jesus falou sobre isso, com os seus discípulos e com o seu povo. Mas eu repito novamente, aquela visão curta, sabe? A distorção de visão que os discípulos apresentavam, acabaram impedindo que eles vissem a ressurreição e a possibilidade dela como sendo a coroa de toda essa expectativa que Jesus veio trazer para a alma humana como Salvador de todos os homens e de toda a humanidade. Eu quero falar assim mais de perto com você esta hora. Eu não sei como que está a tua expectativa, a tua esperança. Eu não sei o que tem te levado a frustrações a ponto de você estar sem ânimo e sem fé e confiança. Nós estamos, repito, perto de um estágio de tempo que faz muita diferença na vida de cada um de nós. Sabermos avaliar os nossos erros, os problemas que tivemos na vida e planejar e criar novas expectativas, pensando em transformações e mudanças, em correções, é fundamental para a alma humana. Todos nós precisamos disso. Ai da pessoa que não para fazer uma avaliação geral sobre a própria vida e sobre o seu comportamento diante dela, suas atitudes diante dela. Porém, o que eu quero falar com você esta hora em que momento que você está? Ou diante deste momento de decisões, de planejamento, como que você está? Como que está o teu coração? O que eu quero alertar a você neste momento é para que você tome o cuidado para que distorções de pensamento, leitura errada sobre a vida, sobre você, sobre as pessoas, sobre as circunstâncias, não venha a comprometer o teu futuro, seja ele espiritual, seja ele familiar, seja ele pessoal, seja ele profissional, podemos dizer assim também. Ninguém pode trilhar nada sem ter a orientação e a graça de Deus e ter nele a sua maior esperança, como já falamos. Muitas das vezes, assim como os discípulos, nós queremos parar, nos estacionamos, paramos efetivamente com a nossa luta, paramos de acreditar na possibilidade de irmos à frente, porque fizemos uma leitura errada. Lembre-se que aqueles que confiam no Senhor têm uma expectativa maior do que todas as outras pessoas. Porque assim como para nós, como ouvimos muitas das vezes dizer que para tudo tem remédio, menos para a morte,
Há sim um remédio para a morte e a Bíblia fala dele, que é a pessoa de Cristo. E a Bíblia diz que assim como ele ressuscitou e vive, nós também ressuscitaremos e viveremos. Ressuscitaremos sob o ponto de vista espiritual e precisamos ressuscitar a cada evidência de morte que eventualmente pode aparecer na trajetória da nossa vida. Morte familiar, morte profissional, morte de negócios, morte de amizades. Se cremos na pessoa de Cristo, precisamos abraçar a doutrina da ressurreição, aquela que é capaz de levantar das cinzas, mesmo depois do terceiro dia, e mostrar que é possível realmente ainda viver e ter esperança e ainda ter oxigênio para respirar e continuar a vida. Quem sabe você esteja assim, se sentindo falido sobre o ponto de vista pessoal e sobre o ponto de vista familiar, profissional ou qualquer uma outra área da sua vida. É sobre renovação de esperança que nós estamos falando. E essa renovação de esperança, à luz da Bíblia, a melhor dela, a maior dela, a mais significativa, é a ressurreição de Cristo. Que Ele viveu, que Ele teve este resultado operado pelo poder de Deus e que Ele tem oferecido para todos aqueles que nele acreditam e que nele confiam. É tempo de ressurreição, é tempo de renovação de esperança. Pense nisso, reflita sobre isso, que Deus te dê força para que você possa então se levantar e mudar esta situação para a glória do nome de Jesus. Hoje estamos utilizando o texto de Marcos, capítulo 16, versículo 9 ao 14. Observe o versículo 9. Jesus havia ressuscitado, mas todos permaneciam derrubados em um sentimento de morte. É o que observamos no versículo 9. No versículos 10 e 11 do texto que lemos, fala que alguém foi enviado ou alguém avisou aos discípulos que a situação já era outra, mas os discípulos não acreditaram. Os discípulos não deram crédito ao que Maria Madalena disse para eles, que esteve junto com Jesus e de que ele havia ressuscitado. E o texto bíblico ainda diz que eles permaneceram tristes e chorando. Nesses 2 versículos, ou nesses 3 versículos de Marcos 16, nós podemos enxergar a seguinte realidade. Às vezes a situação já mudou e nós não demos conta disso. As coisas já mostram melhora, mas diante desta frustração, diante desta falta de esperança, diante dessa esperança que morreu, nós acabamos não identificando que a situação agora é outra. Pior do que isso, alguém já evidenciou, alguém perto de você já até avisou a você que a situação é outra, mas você ainda não acredita. Então observe só, entre as evidências que você não vê e até as pessoas que você não ouve, em que a situação é outra. Quando estamos com a esperança adormecida ou morta, é isso que ocorre. Nós, mesmo diante de evidências e diante até da análise de outros, nós não conseguimos enxergar uma saída, não conseguimos enxergar as coisas de maneira diferente. No versículos 12 e 13, mais informações chegaram até os discípulos. 2 discípulos que estavam indo em caminho de Emaús, tiveram um encontro com Cristo. E Cristo se apresentou a eles
dizendo que ele vivia, que ele havia ressuscitado. Imaginem só. E esses homens foram até os discípulos, anunciaram a eles, mas eles também não acreditaram nas informações que haviam recebidos. Apresentamos muitas das vezes nossos argumentos, nossa conversa geralmente gira em torno sempre do estado da morte e da falta de expectativa. Assim aconteceu com os discípulos. Muitas das vezes nós, mesmo diante do argumento de pessoas que estão perto de nós, da apresentação de fatos, nós continuamos desacreditando na mudança desta realidade que estamos vivendo. Por fim, no verso 14 que lemos, Jesus agora se apresenta àquelas pessoas, se apresenta aos seus discípulos, quando eles estavam sentados à mesa. E Jesus então colocou diante dele a incredulidade e a dureza de coração deles. Duas coisas, incredulidade e dureza de coração. Observem só, a incredulidade, o incrédulo é aquele que não crê. E quando a Bíblia fala de dureza de coração, o duro de coração, ele resiste até diante de melhores situações, de evidências que a situação mudou, e ele resiste, como se ele estivesse se programado para não mais acreditar numa possibilidade de virada, numa possibilidade de mudança. Às vezes as coisas mudam, ou mudaram, a realidade é outra. Um possível milagre até aconteceu, porém, nossa visão não consegue contemplar, nós resistimos, nós não acreditamos. Nós não conseguimos ler, fazer uma leitura melhor das coisas, não conseguimos entender, ouvir e dar crédito para aqueles que chegam até nós, e por vezes acontece o que aconteceu aqui com os discípulos. Sabe o que aconteceu? Eles adiaram o sofrimento, eles perderam tempo, e por vezes nós estamos assim. Nós não fazemos uma leitura adequada das coisas, nós não ouvimos as pessoas, não acreditamos que as coisas estão melhores e que elas mudaram de fato ou estão mudando, e nós vamos adiando as nossas decisões, adiando o nosso planejamento, adiando a direção das coisas em busca dessas expectativas novas, e vamos então perdendo tempo, perdendo dinheiro, vamos resistindo e vamos muitas das vezes adiando e aumentando cada vez mais o nosso sofrimento. Deus quer mudar a tua vida, mudar a realidade de vida sua, mas para que isso ocorra, é preciso você mudar a tua visão, a tua fé, a tua confiança. Não podemos projetar nada sem expectativas de sucesso ou de busca de alguma coisa que nos façam bem. É preciso então enxergar, acreditar, confiar que há razão para se ter esperança. O texto de Efésios 2:12 nos fala que é preciso estar em Cristo, pois Ele é a esperança da glória. Observem só esse texto. Para nós evangélicos, ou para nós evangélicos, qualquer esperança passa efetivamente por nós estarmos ligados à pessoa de Cristo. Eu repito Efésios 2:12. É preciso estar em Cristo, pois Ele é a esperança da glória. Se nós não acreditarmos
que depois desta vida existe uma vida melhor, nós passaremos os nossos últimos dias de vida nesta terra amargurados, sem esperança, e desta forma nos mostraremos pessoas difíceis e até incorporaremos mais enfermidades, mais doenças e mais dores. Porque até para enfrentar essa esperança de glória, a esperança do porvir, a esperança que depois dessa vida existe uma melhor, é preciso uma atitude diferente. Essa atitude de fé e de confiança que eu estou falando. E para que isso ocorra, é preciso estar em Cristo. Se queremos um 2011 com expectativas boas e queremos planejar um 2011 com força de uma esperança, precisamos efetivamente estar em Cristo. Não podemos esperar fora dele. É preciso esperar nele. Por que eu usei a palavra ressurreição? Porque nós estamos também perto do Natal. E se Natal e o nascimento de Jesus foi uma das coisas mais lindas que aconteceram para essas pessoas que estamos falando aqui, os discípulos e o povo de Israel, imagine a morte dele. Se o Natal representava a alegria do Salvador que veio, imagine quando viram o seu Salvador morto na cruz e o seu próprio sepultamento. Então, a ressurreição, ela é, sem fato, um anúncio de vida muito superior ao do nascimento de Cristo Jesus, que é a data do Natal. Por isso que nós comemoramos, como nação cristã, não só o Natal, mas também a Sexta-feira Santa e a Páscoa, representando aí no calendário cristão católico, digamos assim, a ressurreição de Cristo, porque a ressurreição é a renovação da vida, é a renovação da esperança, que por um tempo ficou sem esperança. Em 1 Timóteo 4:10, a Bíblia ainda nos diz que a nossa esperança está no Deus vivo. Observem só. Eu costumo dizer, inclusive, que se há um ditado no mundo que a esperança é a última que morre, o cristão diz que a sua esperança nunca morre, porque a sua esperança está no Deus que vive, no Deus vivo, que é a pessoa bendita de Cristo Jesus. Por fim, 1 Pedro 1:3 ainda diz que nós nascemos de novo para uma viva esperança. Então todos nós que de alguma forma acreditamos em Cristo, acreditamos no Natal e sabemos que a pessoa de Cristo representa para nós um novo nascimento, precisamos entender que nascemos de novo para uma viva esperança. Eu quero, neste momento, falar um pouquinho com você assim, mais de perto. E a minha palavra para você é essa: quem sabe a tua esperança está morta. Quem sabe a tua esperança está adormecida. Quem sabe, diante das dificuldades, você tem realmente estacionado, parado e perdido o ânimo, o estímulo, a motivação de caminhar, de acreditar. É possível sim estabelecer novos objetivos, é possível sim romper com o estágio de falta de esperança, e a esperança que nós temos, que nunca morre, e que deve ser a razão e a motivação, que deve ser o impulso para nós continuarmos caminhando e acreditando, é a pessoa de Cristo Jesus. Não importa qual seja a razão do teu desânimo, não importa em que área da tua vida, Jesus é a esperança para o mundo ou para a vida depois da morte, porque acreditamos na ressurreição e acreditamos na vida eterna. Mais do que isso, Jesus é a razão da esperança para aqueles que estão falidos ou estão mortos, sobre o ponto de vista conjugal, familiar,
profissional, de negócios e do próprio projeto de vida pessoal. Deposite a tua confiança nesse maior estímulo de esperança, que é a esperança viva chamada Jesus. Com certeza, você confiando nele e acreditando nele, ele te dará a força, ele te dará a fé, ele te dará a confiança para você continuar caminhando e acreditando que é possível romper com essa situação terrível, difícil, de tanto prejuízo e reconstruir a vida, porque Jesus veio para isso, para nos levar exatamente a esta busca de uma expectativa melhor. Pense nisso, reflita sobre isso, que o Espírito Santo possa falar melhor no teu coração. Muito bem, eu quero orar por você. Vamos orar uns pelos outros nesta hora. Vamos nesta hora pedir a bênção de Deus, lembrando desta última palavra. Nascemos de novo para uma viva esperança. Amém? Oremos. Querido Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por mais esta possibilidade, por mais esta oportunidade de chegarmos aqui, Senhor, nesta casa e utilizar este veículo de comunicação para falar do teu amor e falar, Senhor, da renovação, da esperança. Quantas pessoas têm tido a sua esperança adormecida? Quantos nesta hora, Senhor, perderam o estímulo, perderam a motivação, perderam a razão para continuar acreditando, para continuar confiando. E tu sabes, Senhor, que quando perdemos a fé, Senhor, acabamos nos estacionando, parando, regredindo, esperando apenas a morte chegar. Mas com a tua palavra que tem sido ministrada a esta hora, Senhor, eu peço, Senhor, que tu possa levantar vidas a esta hora, levantar vidas de maneira espiritual, vidas de maneira, Senhor, psicológica, vidas de maneira física e pessoal e também familiar. Que tu possa nesta hora, Senhor, dar uma nova razão de esperança para aqueles que muitas das vezes estão com o coração adoecido pelo adiamento da esperança, pelo retardamento da resposta da sua esperança. Pai Santo, Pai amado, faz isso para a glória do teu santo nome. Pedimos a tua bênção sobre todos nós. É a nossa oração. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Nós vamos ficando por aqui. Até o próximo. Com profundidade doutrinária, sem fugir da simplicidade do Evangelho, venha servir a Deus junto conosco. Ministério Evangélico da Reconciliação. Compromisso e seriedade na Palavra de Deus. Acesse nosso portal na internet www.ministeriodareconciliação.net e tenha acesso a notícias do mundo da religião, todos os nossos programas de TV, mensagens pregadas em nossa igreja, estudos bíblicos, devocionais com o pastor Luiz, agenda de eventos, fotos dos diversos encontros, notícias de nosso ministério, declaração de fé, espaço para pedidos de oração e aconselhamento bíblico pessoal e muito mais. Buscou por informação bíblica? Acesse www.ministeriodareconciliação.net.